Olá a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com vocês nesse plantão de dúvidas do novo CPC, uma iniciativa muito importante, muito oportuna da Escola Superior da Advocacia da OAB de São Paulo. Congratulo-me com o diretor da escola, com todos os envolvidos diretamente nessa iniciativa. É um momento de transição, né, do Código de Processo Civil de 73, que bem ou mal, com seus defeitos, etc., mas que nós sabíamos, convivíamos, estávamos acostumados para um sistema muito diferente, essa é a grande verdade, muito diferente, diria até mais do ponto de vista prático do que necessariamente do ponto de vista teórico, o nosso Código de 2015, o nosso novo Código de Processo Civil. E você, meu querido amigo advogado, você, minha querida amiga advogada, tem tido dúvidas, como todos nós temos tido dúvidas e, portanto, fiquem à vontade, continuem a enviar essas dúvidas para esse plantão. Esta é a ideia, essa é a postura da ESA, da OAB. É para isto e não para mais nada que estamos aqui, eu, variados colegas, enfim, toda a direção, todos os professores, todos querendo colaborar com a solução dessas dúvidas. Vocês veem aqui no nosso vídeo o e-mail, né, para o qual vocês devem encaminhar essas dúvidas, questões, etc. E vamos lá, espero que essas colocações aqui possam lhes ajudar, lhes dar algumas luzes, né? Tirar algumas dúvidas, dar um pouco mais então de certeza, de objetividade, de tranquilidade, até diante de algo, repito, que é novo e como tudo aquilo que é novo é evidentemente sempre mais tormentoso para todos nós, né? Nós estávamos sim numa razoável zona de conforto e fomos tirados dessa zona de conforto por uma proposta legislativa já em vigor e, como tudo na vida de nós, seres humanos, e também de nós, advogados e advogadas, sair da zona do conforto. Na zona de conforto não é necessariamente aquilo que nós faríamos se tivéssemos a escolha. Como não temos, vamos às dúvidas, vamos às propostas de solução. Aqui eu separei algumas questões bastante interessantes que os colegas advogados, as colegas advogadas enviaram aqui para a ESA da OAB de São Paulo, hoje sobre o agravo de instrumento. Aqui esse meu períodozinho de meia hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai ser dedicado ao agravo de instrumento. Vejam, o sistema recursal do Código é bastante diferente, faço aqui algumas observações e com elas passo aqui as soluções das questões que eu acabei separando e que versam essa temática. O sistema recursal do Código 2015 é bastante diferente que a do Código de 73 e uma dessas mudanças muito importantes reside no agravo de instrumento. Ele continua sendo o recurso cabível das decisões interlocutórias, isso não há dúvida nenhuma, mas há várias outras questões importantes, estruturalmente diferenciadas, que vão afetar esta nossa certeza que nós tínhamos e continuamos ter. E cabe das interlocutórias. A primeira diferença é essa. Já não se trata de todas as decisões interlocutórias. É uma enorme diferença. O colega advogado sabe disso, a colega advogada sabe disso em relação ao Código de 73. E convenhamos, essa altura do campeonato, falar que era assim no Código 39, lógico, alguns colegas, né, mais experientes, uma OAB aí de 4 dígitos, no máximo, uma OAB, né, até os 16, 17 mil, poderão falar, não, mas no Código de 39 era assim e tal. E, evidentemente, os colegas, então, poderão, esses colegas mais experientes da advocacia, poderão e deverão até contribuir com a sua experiência de vida profissional do Código de 39, que tinha um sistema, vejam que interessante, muito similar ao do Código de 2015, no que diz respeito a esse nosso tema, e muito diferente do Código de 73. É dizer, no Código de 39, assim como no Código de 2015, nós temos um rol de interlocutórias agraváveis de instrumento. O artigo 1015 do Código, a colega já leu, leia de novo, o colega já leu, leia de novo. Nós vamos fazer aqui, dentro da necessidade, a nossa leiturazinha desse artigo 1015, mas fundamentalmente o 1015 diz, olha, cabe agravo de instrumento das seguintes decisões interlocutórias. Por exemplo, inciso 1, tutela provisória. E assim vai, nós temos aqui 13
incisos, sendo certo que o 12º foi vetado quando a sanção do Código, então não é norma em vigor, e sendo certo também que o 13º inciso ele é genérico. Outros casos espalhados pelo Código, e há vários casos espalhados pelo Código de Processo Civil e também da legislação extravagante. E o parágrafo único ainda diz uma regra, na verdade, cá entre nós devia ser um inciso, né? Eu sempre digo, o revisor do Código de Processo Civil acho que não era muito habituado a revisar texto. Em rigor, o parágrafo único devia estar inciso, mas ele diz lá, também cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Particularmente, nenhuma dúvida em relação a isso, porque o texto é bastante claro. Então, este é um sistema muito diferente. Por quê? No Código 73, como todos nós sabíamos, muito bem sabido, cabia agravo generalizado de toda e qualquer interlocutória. Até a lei em vigor, de 95 para cá, nos permitia discutir, mas é qualquer decisão interlocutória que comporta o agravo de instrumento, ou são algumas, a regra, na verdade, o agravo retido, tal. Veja, como quer que esta questão fosse analisada no Código de 73, isso está superado com o Código 2015. O rol é este. A pergunta que se faz, e muitas das questões vão nessa linha, o que fazer com esse rol? Nós vamos interpretá-lo extensivamente, nós vamos interpretá-lo ampliativamente, ou, na verdade, se trata de um rol taxativo. Isto é, o que está escrito aqui, está escrito e, portanto, cabe o agravo de instrumento. O que não está escrito aqui, não está escrito e não cabe o agravo de instrumento. Então, essa é uma primeira questão que fica em suspenso e eu vou tentar encaminhar as respostas às questões formuladas pelos colegas e pelas colegas advogados e advogadas nesse sentido. Essa é uma primeira questão. Outra questão que aparece, um outro background aqui que me parece bastante importante é destacar o seguinte. Diferentemente do Código 73, o Código 2015 não tem mais agravo retido. O agravo retido foi extinto, foi abolido. Não há mais agravo retido no Código 2015. Tá? O que há é a necessidade de as interlocutórias não agraváveis de instrumento, portanto não referidas aqui no artigo 1015 ou tidas como agraváveis de instrumento ao longo do Código, na legislação extravagante, essas interlocutórias, para evitar a preclusão, o interessado deve questioná-las em apelação ou em contra-razões de apelação. Exemplo, o juiz indefere uma prova. O indeferimento de prova não está no rol do 1015. O que você faz? Na perspectiva do Código, espera. Espera o quê? Espera a sentença. E vê se sem aquela prova você ganha ou perde. Se você perder, provavelmente será o caso de, ao apelar da sentença, levantar a seguinte questão. Uma preliminar de apelo. Olha, eu pedi para fazer prova, o magistrado indeferiu. Já que indeferiu, cerceou minha defesa. E cerceada a minha defesa, eu não consegui convencer o juiz e o juiz julga improcedente. Então tem que revisar tudo, tem que cassar a sentença, invalidar a sentença, mandar reabrir o processo para eu colher a minha prova que eu pedi e o magistrado, a magistrada indeferiu. É isto. Se eu não falar nada na apelação, prescreve o meu direito de produzir essa prova. E a mesma coisa, eu ganhei, Cássio. Mudando o exemplo, né? Pedi a prova, a juíza indeferiu, mas eu ganhei. A sentença me é favorável. O que eu faço? Em contra-razões, você poderá, é um ônus, é uma questão a analisar caso a caso, mas pode-se levantar em contra-razões a seguinte tese. Olha, a sentença está ótima, linda, maravilhosa, deve ser preservada, mas, na medida em que ela seja modificada, eu tenho o direito de produzir aquela prova. Então você passa a ter um interesse, né, eventual na produção daquela prova. É isso que vai ser analisado em contra-razões. Isso, senhora advogada, senhor advogado, está lá no artigo 1009, parágrafos 1º e 2º. Então é verdade, nós não temos mais agravo retido, mas ainda temos o ônus de questionar, de levantar, de impugnar essas interlocutórias não agraváveis de instrumento. O que muda é o timing dessa impugnação. Era o agravo retido,
10 dias depois do proferimento da decisão. E agora, esse é um entendimento muito claro do Código 1009, parágrafos 1º e 2º, ou na apelação ou nas contrarrazões de apelação, conforme o caso. Uma outra modificação importante do agravo de instrumento. O agravo de instrumento agora é interposto em 15 dias úteis. Nós saímos de um prazo de 10 dias do Código de 73 e agora mergulhamos num código em que os prazos recursais, genericamente, com uma única exceção, são de 15 dias úteis, tá? Então, agravo de instrumento, eu sei que isso pode soar um pouco esquisito, até vai dar um pouco de queimação no estômago, o advogado, meu Deus, eu vou perder o prazo, mas é garantido, não perde o prazo, desde que se trate de questão já vigente. O direito intertemporal é sempre complexo, mas agora, já daqui para frente, as questões vão sendo produzidas já sob a égide do Código de 2015 e, portanto, inequivocamente, os prazos são os novos 15 dias e úteis. Essa é a grande verdade. Apenas para constar, se a colega e o colega me permitem, a única exceção são os embargos de declaração. O prazo dos embargos de declaração no Código de 2015 é de 5 dias, mas 5 dias úteis. Isso é sempre importante. São 5 dias, mas são 5 dias úteis, o que significa dizer que o advogado e a advogada vai poder tranquilamente passar o final de semana descansando com a família, até porque não, estudando um pouquinho mais, etc., mas não fazendo mais prazo, pelo menos prazo recursal, sobretudo aqueles embargos de declaração que saia tudo na terça, na quarta e que caía na segunda. Não acontecerá mais isso de acordo com o novo código, tá? E o agravo, no mais, ele continua tendo a cara, o procedimento muito similar ao Código de 73. Então muda a hipótese de cabimento, são as interlocutórias referidas no 1015, lógico, isso aceita complicações que eu vou trazer para cá, e você tem o prazo mais largado. O resto é muito similar ao Código 73 e com essas observações eu já me sinto à vontade para enfrentar aqui as questões que eu separei e aí aprofundar esse questionamento. Então, uma primeira questão é a seguinte: gostaria de falar sobre o recurso de agravo de instrumento em fase de cumprimento de sentença. Bom, é o parágrafo único do 1015. Cabe agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença. A decisão interlocutória que indeferiu a entrega de documento, peças obrigatórias, houve alterações, processo físico, recurso somente via eletrônica, neste caso, porte de remessa e retorno. Veja, a pergunta aqui do colega, ou da colega, vai dizer do porte de remessa e retorno dos autos. Pelo que a questão revela, se trata de processo eletrônico. Processo eletrônico. Aí nós temos um dispositivo lá das disposições gerais dos recursos no Código de 2015. A referência aqui é o artigo 1007, parágrafo 3º, 1007, genérico, está falando aqui de preparo, porte de remessa e retorno. Parágrafo 3º vai falar: é dispensado o recolhimento de porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. Por quê? Porque não há sentido. O que é porte de remessa e retorno dos autos? É o preço que o correio cobra para levar papel, peso, pesado, aliás, papel pesa para burro, é impressionante, livros, etc. tal, para o tribunal e depois devolver para a primeira instância. Bom, já que não há mais isto, não há, sendo processo eletrônico, sendo agravo eletrônico, ele é digitalizado, então a lei, ao meu ver, corretamente generaliza, mas não é só para o agravo não, hein? É para todos os recursos, isso é importante de dizer. Aí vem uma outra pergunta, número 7. Gostaria de saber quais alterações que houve para a interposição do agravo de instrumento. Aí, especificamente, se ainda há necessidade de informar o juízo da primeira instância sob pena de não conhecimento. Essa é uma questão bastante importante e que nos faz lembrar do bom e velho artigo 526. Essa questão está aqui no 1018. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará
prejudicado o agravo. Parágrafo 2º, não sendo, o problema aqui do colega provavelmente está aqui, porque esse artigo está muito mal redigido, esse parágrafo 2º do artigo 1018 do Código de 2015. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias, a contar da interposição do agravo de instrumento. E aí o parágrafo 3º, dando ênfase, o descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que é arguído e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. Veja, alguns elementos disto, inclusive esse parágrafo 3º, já vinham do 526. Então, eu agravo de instrumento, eu tenho que 3 dias depois da interposição, apresentar o agravo de instrumento e informar ao juízo da primeira instância que eu agravei de instrumento. Se eu juntei as peças lá e tenho que ter juntado, eu vou mostrar quais peças, dizer quais peças eu juntei. Se eu juntei peças novas, eu tenho que dizer quais peças novas quais peças novas foram juntadas. Particularmente, sempre me pareceu importante já disponibilizar essas peças novas ao juízo da primeira instância, tá? E se eu não fizer isso, desde que o agravado argua e comprove que eu não fiz, que eu então não cumpri o artigo 526, atualmente é o 1018, o agravo de instrumento não será conhecido. É, na verdade, um pressuposto de admissibilidade do agravo de instrumento, mas aqui sui generis, porque ele depende, na verdade, da iniciativa da outra parte. Por que ocorre isso? Porque ocorre isso pela seguinte razão: o agravo de instrumento é interposto nos tribunais, né? A competência originária é dos tribunais e a interposição é feita lá. Na verdade, o Código, desde a reforma de 95, quando ele impõe ao agravante o ônus de levar o agravo à primeira instância, ao juízo proferidor da decisão recorrida pelo agravo de instrumento, que é, na verdade, isso, facilitar a vida do agravado. Muitas vezes o agravado não teria condições de ir para a capital para obter essas cópias, para obter informações. É isto. Tá? É por isso que o agravado precisa dizer que não foi juntado e com isso ele tem prejuízo. Né? Às vezes o advogado da capital, permito-me dizer, ele com todo respeito, entendo o que eu quero falar, porque eu também sou um advogado da capital. A gente esquece que o Brasil é enorme. Mesmo o estado de São Paulo, que não é necessariamente o maior estado da federação em termos territoriais, ele é enorme. Tem uns 700 quilômetros de comarca para lá e para cá. Imagina esse colega que tem que vir para a capital, quanto custa vir para a capital para tirar uma cópia. Então, ou ele tem alguém que ajuda, ou eu vou levar isso, essa é a grande verdade. E ele argue que eu não levei lá para a comarca dele e tal. Isso na Justiça Federal é ainda mais grave, porque existem 5 tribunais regionais federais espalhados no Brasil. Então eu estou lá no norte do Mato Grosso do Sul, mas o tribunal continua ficando aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, capital. E aí é ainda mais difícil, ainda mais caro para o colega sair lá do norte do estado do Mato Grosso do Sul, vir para cá e até Campo Grande para pegar um avião, vir para cá, ou eventualmente vem de ônibus, de carro, nem sei se o prazo seria suficiente para tanto. Então é isto, fora o custo. Então eu tenho o ônus como agravante de mandar para lá. E por isso eu repito que já era assim e agora está muito claro que o agravado tem o ônus de dizer, olha, o agravante não juntou, estou prejudicado e por isto não conhece. No Código de Processo, que fala muito de cooperação, boa-fé objetiva, artigos 6º e 5º, artigos 6º e 5º respectivamente, isso é tanto mais importante, permito-me dizer. Agora, o que vale a pena destacar aqui é uma coisa. Aí vem o parágrafo 2º, que é se eventualmente aqui o colega teve a dúvida a partir do parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tem que juntar em 3 dias. Né? Então, a pergunta é, se os autos forem eletrônicos, eu não preciso juntar? Ou não preciso juntar em 3 dias? E aí haveria um outro prazo. Eu descartaria desde logo essa interpretação, não tem outro prazo aqui. São 3 dias ou não são? A questão é, não sendo eletrônicos, dá a entender, se os autos forem eletrônicos, eu não preciso juntar o agravo na primeira instância. Parece que é isso o que o novo Código de 2015 quer. Por quê? Porque o processo eletrônico, em rigor, ele está na primeira instância, na segunda instância e, na verdade, no mundo eletrônico ao mesmo tempo. Então, tudo que acontece aqui
acontece na primeira instância e vice-versa. É por isso até que o agravo de instrumento, quando se tratar de processo eletrônico, não precisa, acreditem, senhoras e senhores, de instrumento. Basta a petição, e o código deixa isso bastante claro, porque os autos eletrônicos lá estão, repito, indistintamente disponíveis à primeira instância ou para a segunda instância. No entanto, aqui é uma regra de transição. O processo eletrônico é uma verdade em muitos lugares, mas ainda não é uma verdade em outros tantos lugares. Então, permito-me dizer, aí pensando menos como teórico e pensando mais como prático, nós estamos num plantão de dúvidas da ESA, da OAB. Né? Podemos fazer teoria, mas temos que ter tranquilidade na prática nesse momento de transição. Eu, mesmo sendo eletrônico, na medida em que haja ainda um momento de transição, em que não esteja claro que a primeira instância sabe do que está acontecendo na segunda instância, apesar dos autos serem eletrônicos, nenhum tipo de aviso, nenhum tipo de informação do sistema de que houve a interposição do agravo de instrumento, a despeito do que a lei fala, vale a pena juntar e observar o prazo de 3 dias. Afinal, ninguém quer ver o seu agravo não conhecido por inércia do agravante. Ah, você está sugerindo que a gente peque pelo excesso? Sim, sobretudo nesse período de transição. Agora, nos lugares onde esse processo eletrônico já chegou para ficar, isso é uma verdade para vários lugares, onde é garantido que os autos, né, estão sendo visualizados e alimentados, afinal é um arquivo só, né, um servidor só, estão sendo alimentados e fica muito claro, né, do ônus do agravado de acompanhar e de ver que houve a interposição do agravo no instrumento, aí você aplica na literalidade esse parágrafo 2º do artigo 1018, ou seja, não precisaria juntar na primeira instância. Uma outra pergunta é a número 8. Como ficou o efeito ativo no agravo de instrumento do novo CPC? O chamado efeito ativo é aquele que indefere a tutela, você entra com o agravo de instrumento, pede um efeito suspensivo para obter a tutela, por exemplo. É justamente isso que o colega ou a colega pergunta aqui. Eu digo, ficou do jeito que está. O 1019 aqui acaba não modificando. Não modificou, na verdade, o 527. Então, o 1019 vem e fala, número 1, que o relator ou a relatora, a quem um agravo de instrumento é distribuído, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, e aí é cópia do que nós tínhamos lá no artigo 527, inciso 3 do Código de 73. Poderá atribuir efeito suspensivo ou ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total e parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Então, para fins de agravo de instrumento, e eu particularmente, quando escrevo sobre o novo código, sugiro que isso seja ampliado também para os demais recursos, mas para o agravo de instrumento, que é a pergunta que o colega nos enviou, é textual o nosso simpático e conhecido efeito suspensivo ativo ou simplesmente, como o colega chamou, a colega chamou, a efeito ativo. Uma outra pergunta que dialoga com o assunto é a número 16. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. É a afirmação extraída do artigo 1013, parágrafo 5º do novo Código. O artigo 1015, inciso 1, contudo, prevê, já até li para todos, a interposição do agravo de instrumento quando as interlocutórias versarem sobre tutela provisória. Considerando o princípio da unicidade recursal, não é admissível, por exemplo, interpor agravo e apelação. De fato, só cabe um recurso e não 2, certo? Peço-lhes a gentileza de esclarecer qual recurso cabível e, quando é possível, um e outro. Na verdade, aqui o Código ele toma um partido numa questão tormentosa, teórica e prática. Então ele diz mais ou menos o seguinte: se a sentença contiver aquilo que fosse fora da sentença, tomaria o corpo de uma interlocutória e fosse agravável de instrumento, justamente por causa da unicidade recursal, vai prevalecer o recurso de apelação. O 1013, parágrafo 5º, ele deve ser interpretado desta maneira: o que estiver dentro da sentença é apelável, mesmo que aquilo que estiver contido na sentença, ou dizendo isso mais tecnicamente, aquilo que for
capítulo da sentença, repito, se estivesse fora, se tivesse sido proferida ao longo do processo, estaria no rol das decisões agraváveis de instrumento e, consequentemente, sujeita ao recurso de agravo de instrumento. Então, justamente pela unicidade se diz, o que está dentro da sentença é apelável e acabou. Ah, mas eu vou apelar da decisão que revoga a minha tutela provisória e como é que eu vou correr atrás do prejuízo, porque se cai a tutela provisória, o código diz que quando revoga a tutela a eficácia é imediata e como é que eu posso fazer para evitar o desastre daquela revogação da tutela? Você vai diretamente ao tribunal por uma petição pedindo para sustar a revogação da tutela provisória. É uma espécie de efeito suspensivo da tua apelação focada naquela específica questão. Mas não é um agravo de instrumento. Por quê? Porque o código não diz que cabe agravo de instrumento. Uma outra pergunta que me pareceu bastante interessante, a número 20, e a pergunta é, qual é o recurso cabível contra a decisão em fase de cumprimento de sentença que indefere e declina a competência para outra vara? No caso em tela, trata-se de divórcio, etc. e tal. Mas a pergunta teórica é, qual é o recurso que cabe no cumprimento de sentença, um juízo dizendo, eu não tenho mais competência, a competência do outro. É decisão interlocutória? É decisão interlocutória. Cabe agravo de instrumento? Cabe agravo de instrumento. Tem dúvidas sobre isso? Não. Por quê? O parágrafo único do artigo 1015, que eu já li para as senhoras e para os senhores no começo dessa nossa, dessa nossa gravação, desse nosso vídeo, o parágrafo único é claro. Também caberá agravo contra decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Ora, o colega ou a colega nos revela na sua questão que é uma decisão proferida na fase do cumprimento de sentença e, portanto, agravável de instrumento. Mas a questão é tão interessante que ela nos permite um desdobramento de ofício. A questão é a seguinte, o réu argui incompetência, né? E aí o juiz, enfim, o autor vai replicar tal, e o autor lá vem no senador e fala, afasto a preliminar de incompetência arguida pelo réu em contestação. Aliás, nota de rodapé, tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta são arguíveis em preliminar de contestação. Tá? Então, tanto faz, incompetência absoluta relativa, preliminar, o réu arguiu, o autor replicou, o juiz lá no saneador, que o código chama de organização e saneamento do processo, profere uma decisão falando rejeito a tese da incompetência. Pergunta, cabe agravo de instrumento? E aí a gente tem que consultar o 1015. Podem as senhoras e os senhores, colegas, eminentes colegas, consultem, leiam, não vão achar essa interlocutória aqui. Aí é o problema que eu aventei de início, né? Então é por esta questão que a gente chega. Bom, se não tem escrito aqui, não está escrito em nenhum lugar do 1015, cabe agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a preliminar de incompetência. Pergunta, o que é que eu faço? E a resposta é, bom, a gente tem 3 alternativas. A primeira, me parece que é a do código, é a querida pelo código. É aquela que eu já falei. O colega não faz nada. O colega espera a sentença e, conforme a sentença, vai suscitar essa questão na apelação ou nas contrarrazões. Lógico que o colega vai poder me perguntar, falando, você está maluco, Cássio? Você desculpa, mas vai esperar a sentença? Depois vai que o tribunal entende que era sim um juízo incompetente, vamos até dizer absolutamente incompetente, e vai invalidar tudo para começar de novo? Bom, esta é uma alternativa. É uma alternativa, é uma aposta que o código faz, né? Até porque, veja, pode ser caso de incompetência relativa e por incrível que pareça o problema parece mais grave. Veja, o juiz afasta a incompetência relativa e com isso força o réu a litigar a 1.200 quilômetros da sua casa. É pior ainda. Então, talvez esta interpretação de friamente aguardar o proferimento da sentença, que, repito, é a que decorre do sistema do código, não, é só aventar isso em apelação, não tenha pressa, ou encontra razões, não tenha pressa, talvez na prática não funcione. Bom, então a primeira alternativa, que, repito, é a desejada do código, talvez não seja mais
nos atenda mais adequadamente na prática. Então aparece uma segunda alternativa. A segunda alternativa é a gente partir para uma interpretação ampliativa, extensiva, analógica, aí são vários os nomes para descrever fenômenos razoavelmente similares do Código de Processo. Então a gente vai ler o 1015 de forma ampliativa. Então, não há, como eu disse e falo com tranquilidade, essa interpretação aqui, não há esta hipótese aqui. Mas, veja, existe algo próximo, que é o número 3. Cabe agravo de instrumento da decisão de rejeição de alegação de convenção de arbitragem. Bom, isso aqui mexe com competência. É o juiz estatal afirmando-se competente em detrimento do juízo arbitral. É parecido. No meu exemplo, é uma questão de competência, embora Estado, competência. Aqui o Código aceita o agravo na dicotomia Estado-arbitragem. Bom, se eu interpretar isto ampliativamente, cabe o agravo de instrumento. Particularmente a interpretação que eu venho defendendo por escrito. Tá? Sempre que for possível interpretar ampliativamente, analogicamente, extensivamente o rol do 1015, isto deve ser aceito. Então essa é a segunda interpretação. Eu vou entrar com o agravo de instrumento, vou justificar o cabimento na interpretação extensiva, analógica, e vamos torcer para que o relator e a relatora, e depois a Câmara ou turma julgadora, se convençam do acerto disso. Terceira opção. O rol é taxativo, eu não consigo ver nele uma interpretação extensiva, analógica, etc., e, consequentemente, não cabe recurso nenhum. Como eu não posso esperar, porque o meu prejuízo é iminente, o que me falta? Qual é a alternativa? Ela é natural, é uma alternativa que decorre do sistema, aliás, muito conhecida da prática forense antes da radical mudança que o agravo de instrumento sofreu com a reforma de 95, chamado mandado de segurança contra ato judicial. Então, a terceira alternativa, o nobre advogado, a nobre advogada, vai entrar com mandado de segurança contra ato judicial, cujo cabimento vai ser justificado nisso. Justamente não cabe o agravo e eu não posso esperar o momento da apelação, porque não faz sentido que o réu litigue a 1.200 quilômetros da sua causa. Data vênia, o juiz errou ao afastar a incompetência, mesmo que relativa. Então, tem que se acolher o mandado de segurança como sucedâneo recursal, justamente porque não tem sentido, com a devida vênia, a preservação desta decisão. Pergunta, qual das três alternativas vigorará na prática? Aí a gente vai precisar ver daqui a 6 meses, 1 ano e meio, mais manifestações doutrinárias, mais manifestações jurisprudenciais a respeito do assunto. De minha parte, se o colega me permite, se a colega me permite, eu juntaria a segunda e a terceira alternativa olhando a prática, sendo prático. Eu entro com agravo de instrumento justificando o cabimento por analogia ou por extensão. E caso não seja conhecido o agravo, isto na mesma peça, que ele seja, aquela mesma petição, seja conhecida e apreciada como mandado de segurança contra ato judicial, forte na ideia da garantia constitucional e de ele ser e poder fazer, como é ricamente conhecido pela doutrina e pela jurisprudência, poder fazer, às vezes, de um sucedâneo recursal. Então, são essas as nossas considerações para hoje. Lógico, elas são parciais no sentido de que não dá para esgotar todos os problemas do agravo de instrumento, mas, ao meu ver, nós conseguimos com isso já trazer, espero eu, algumas luzes, algumas respostas para muitas dúvidas que existem e que continuarão existindo sobre o novo código e mesmo em relação a esse nosso tema, o agravo de instrumento. Então, minha amiga advogada, meu amigo advogado, continue escrevendo para o plantão de dúvidas sobre o novo CPC da ESA da OAB de São Paulo e, eventualmente, nós vamos ter aqui o privilégio de nos encontrar novamente. Até lá!